Olá, eu sou o Dr. Marcos Ratti, sou cirurgião digestivo e gastrofuncional, e hoje a gente vai discutir alguns pontos essenciais naqueles pacientes que a gente precisa operar ou ter algum procedimento médico no final do ano ou que passam por alguma cirurgia específica, principalmente à luz do período de festas, da quebra da rotina, de viagens, da alimentação, esses comportamentos que mudam significativamente no final do ano e impactam no pós-operatório. A gente sabe que as viagens longas, muito tempo sentado, alterações alimentares, muita comilança de final de ano, uso de álcool, sono irregular, aumenta risco de complicação no final do ano. Os pacientes vêm no consultório querendo, obviamente, aproveitar períodos de férias de final do ano, meio do ano, para fazer seus procedimentos para não ter falta no trabalho. Porém, esquecem que são épocas em que a quebra da rotina impacta no pós-operatório. E no que impacta? Impacta num retorno mais lento ao ritmo intestinal, o paciente tende a ficar mais constipado, às vezes piora a dor no pós-operatório, piora a distensão abdominal, aumenta o risco de desidratação, aumenta o risco de infecções nas feridas operatórias e principalmente aumenta o risco de trombose venosa. O que a gente precisa reforçar? Bom, o paciente que precisa operar em épocas de festa, mesmo que não seja de urgência, mesmo entendendo que são cirurgias eletivas, a gente precisa sempre enfatizar que a rotina, dentro do possível, deve ser mantida como se você tivesse numa época normal do ano. Além disso, as orientações médicas têm que ser um pouco mais intensas, como caminhadas leves diárias no pós-operatório, hidratação contínua, manutenção da alimentação adequada para cada tipo de cirurgia, muita preparação gordurosa, muito carboidrato simples que acaba distendendo o abdômen. Terá questão alcoólica sob nenhuma hipótese, porque o álcool ele prejudica absurdamente o desfecho pós-operatório, manter o manejo adequado da dor e vigilância da ferida operatória. Quais são os sinais que a gente precisa se alertar, precisa monitorar objetivamente? Principais complicações: febre pós-operatória, secreção de pus nas feridas, náuseas, vômitos persistentes, dores que não passam com analgésicos comuns, extensão do abdômen progressivamente, constipação que não melhora mesmo com o uso de laxativos, vamos dizer assim, comuns, e diminuição da eliminação de gases. Então, durante as festas, a gente não é para ficar fora das comemorações, porém, é importante a gente reforçar, não é para comer grandes volumes durante as ceias, é para continuar mastigando adequadamente. Muitos pacientes nem mastigam no dia a dia, né? Que dirá numa época em que se come num volume muito maior. Deitar ao máximo, deitar logo depois que comer, caminhar um pouco sempre depois que comer, ficar em contato com o seu médico, seja por meio digital, seja por meio presencial, consulta ou telemedicina, qualquer sinal de alarme. Por que que isso precisa acontecer? Porque a gente sabe que no final do ano as equipes hospitalares também estão de plantão, também tem equipes reduzidas, a rotina diminui. Então, o risco de nós termos complicações no pós-operatório nas festas de final do ano tem um risco um pouco maior, entendendo que as equipes de retaguarda são reduzidas por uma diminuição do volume, às vezes, de cirurgias eletivas. Quando é que a gente consegue entender que a gente tem tem muito avanço nas últimas décadas? Vários protocolos de padronização de pós-operatório, de aceleração da recuperação do paciente, que em inglês é um acrônimo ERAS, para recuperação acelerada no pós-operatório. Inclui analgesia, anestesia multimodal, inclui segmento remoto, uso de dispositivos inteligentes como relógios, smartwatches, e esse acompanhamento protocolar reduz reinternações e reavaliações desnecessárias. Basicamente, quando a gente se comunica claramente, quando a gente coloca o paciente numa rotina mínima adequada de pós-operatório, a gente reduz complicação, a gente reduz dor pós-operatória, a gente garante uma melhor experiência para o paciente, mesmo em períodos críticos de uma assistência médica que pode não ser a melhor naquele momento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem precisa saber um pouquinho mais desses assuntos, que precisa um pouquinho mais discutir sobre a nossa saúde e o nosso cuidado pós-operatório nessas festas de final de ano.